A política ambiental brasileira tem um novo ator, Fundação Renova. Se você se preocupa com o meio ambiente e tem acompanhado os desdobramentos do rompimento da barragem da Samarco em Mariana, provavelmente já ouviu falar dessa fundação através das redes sociais, dos jornais ou da televisão. Mas quem que é essa fundação que aparece toda hora na mídia? A Fundação Renova, como diz seu próprio estatuto, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem o objetivo exclusivo de gerir e implementar os vários programas que foram previstos no Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta, o TEPAC, que foi firmado entre a Samarco, suas acionistas Vale do HP e diversos órgãos públicos do governo federal e dos governos do estado de Minas Gerais e do Espírito Santo. Essa é a definição estatutária. Mas eu, como pesquisador da área ambiental, gosto de chamar a Fundação Renova de ícone dos novos modelos teóricos de governança ambiental. Entenda o porquê. Numa recente reportagem da TV Globo sobre os 2 anos de rompimento da barragem, os editores contrastaram um depoimento meu, no qual eu relativizava a independência da Fundação Renova, com o depoimento do seu presidente, que defendia claramente essa independência. Tanto a reportagem quanto a edição foram legítimas, isso é jornalismo. Mas infelizmente a reportagem sugeriu que a independência é algo simples, algo preto e branco, como se a Fundação Renova pudesse ter ou não ter independência. A reportagem teria sido muito mais rica se tivesse explorado os vários tipos e graus de independência que pode haver entre a Fundação Renova e as várias instituições que fazem parte da rede de governança desse desastre. Do ponto de vista da pessoa jurídica, é óbvio que a Fundação Renova é independente. A Fundação Renova tem um outro CNPJ, mas do ponto de vista financeiro, esse raciocínio não funciona. Porque a Fundação Renova não vende produto, não vende serviço. O financiamento para a execução dessas ações vem das suas mantenedoras. Do ponto de vista de recursos humanos, também não há uma absoluta independência. O Conselho Curador da Fundação Renova tem previsão de ter 7 membros, dos quais 6 são indicados pelas empresas mineradoras. Também tem membros dessas empresas na diretoria executiva e nos outros órgãos administrativos internos da Fundação. Mas o fato da Fundação Renova depender financeiramente das mineradoras, de ter gente dessas empresas na sua estrutura, não é algo necessariamente ruim. Como eu tinha dito para a repórter da Globo em um trecho que infelizmente não foi para o ar, entre ter a Renova ou ter o Estado ou a mineradora à frente dessas ações, eu fico com a Renova. Pelo menos teoricamente, a Fundação Renova oferece uma plataforma que é mais transparente, participativa e potencialmente eficiente do que a gente teria nesses modelos mais antigos. A governança ambiental mudou muito nas últimas décadas. Antigamente nós tínhamos um governo central liderando as ações de preservação e conservação ambiental. Mas hoje nós temos diversos atores do Estado, do setor privado, da sociedade civil organizada, de comunidades, de indivíduos e atores que estão interagindo em redes que cobrem diversas escalas, do local ao global, e que ainda utilizam instrumentos não apenas mandatórios regidos por lei, mas também instrumentos voluntários que envolvem parcerias e cooperação. É um sistema de governança muito mais cheio, complexo e dinâmico do que tínhamos no passado. A Fundação Renova espelha esse novo tipo de governança. Ela foi pensada para interagir constantemente, por exemplo, com um comitê interfederativo, o CIF, que é uma estrutura criada também nesse termo de ajustamento de conduta para ter a participação direta dos órgãos ambientais do nível federal e estadual, mais diretamente relacionados à bacia do Rio Doce. Ainda é cedo para afirmar se esse modelo de governança ambiental funcionará ou não, mas nós já podemos ficar atentos para alguns riscos. Um dos grandes riscos é que a gente não tenha um certo equilíbrio de força entre a Fundação Renova e o Comitê Interfederativo. O Comitê Interfederativo tem que funcionar de fato como uma organização externa e independente, que monitore, fiscalize as ações da Renova e que principalmente que oriente as prioridades dessa fundação.
Com base nas informações da internet, porém, a impressão que nós temos é que há uma discrepância muito significativa de força. O site da Fundação Renova tem 1 milhão de informações muito bem estruturadas, com cuidado de marketing e de comunicação. Mas cadê o site do CIF? Quem são os membros do CIF? O que eles estão fazendo? Quando serão as reuniões? Como que nós podemos participar? Isso ainda não está claro. Cabe ao CIF fiscalizar, monitorar e orientar as prioridades da Fundação Renova. Para isso acontecer, nós temos que ter um CIF forte. Nós também não podemos nos esquecer que a recuperação das áreas e das comunidades impactadas vai muito além desse termo, do TETAC. Diversas questões do desastre precisam e devem continuar sendo tratadas pelos mais diversos atores das redes de governança desse desastre. Ministério Público, agências e comitês de bacia, ONGs, comunidades tradicionais, comunidades indígenas, secretarias municipais e estaduais de meio ambiente, o próprio Ministério e o IBAMA tem ações que independem do TETAC, Agência Nacional de Água, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, comitês e agências de bacias, as várias universidades, agências de fomento, ou seja, nós temos diversos atores que precisam continuar atuando independentemente da existência desse TETAC. Eu vejo esse risco de assimetria de forças muito claramente no meu dia a dia de pesquisador e professor. A Fundação Renova tem contratado assessores e pesquisadores das universidades para auxiliar nos seus vários programas internos. Isso é legítimo e muito importante. Agora, o que não pode acontecer é a gente deixar de ter condições de fazer pesquisas sobre o desastre fora do contexto do TETAC e da Fundação Renova. Precisamos ter pluralidade de visões para fortalecer esse conhecimento que vai ser tão necessário para as diversas ações de recuperação. E, finalmente, nós não podemos nos esquecer que o termo de transação e de ajustamento de conduta não é a expressão da verdade. Esse termo precisa ser constantemente reavaliado e aperfeiçoado. No último ano aprendeu-se muito e muito se aprenderá daqui para frente. Esse conhecimento precisa ser reincorporado nesses acordos para que os programas possam, de fato, se transformar em ações céleres e efetivas de recuperação socioambiental. Governança boa é governança que funciona, que dá resultado. E que, nesse caso, dá resultado para as comunidades impactadas e para o meio ambiente. Sigamos juntos nessa luta, mas sem a ilusão de que temos um protagonista.